Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo, né? E nesta temporada nós vamos estudar a palavra, né? Que é o assunto principal do nosso canal, é o estudo da palavra de Deus. E nesta temporada nós vamos estudar as cartas de Paulo. E uma das que nós estamos estudando é Efésios. É uma carta que Paulo escreve aos Efésios, né? Em sua terceira viagem, Paulo, né, a viagem missionária, ele passou quase 3 anos em Éfeso. E está escrito lá em Atos, capítulo 19, versículo 1, capítulo 20, versículo 1 também. E Éfeso ficava na província romana da Ásia. É uma região que hoje faz parte da Turquia, né? E a epístola foi escrita quando Paulo estava preso. Estava preso em uma prisão romana. Também está escrito no mesmo livro que nós vamos estudar, vamos iniciar no capítulo 4, versículo 1. E o assunto principal da epístola aos Efésios é o plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Está escrito lá no verso 10 do capítulo 1 de Efésios. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos estudar junto a palavra de Deus, tirar dúvidas, acrescentar algo que você já tenha, né, sobre esta epístola. Porque a gente lê a palavra, lê só por ler, às vezes não traz tanto enriquecimento do que estudar, pesquisar, procurar enriquecer. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, né, que é o Espírito Santo. Está aqui e vai tirar as dúvidas, vai estar conosco, nos alegrando, nos transformando. Se você se encontra em tristeza, em agonia, em angústia, em sofrimento, creia que você vai deixar este vídeo, depois de ouvir este vídeo, com certeza, eu determino no poder que há no nome de Jesus, é sair cheio da graça, renovado, sabendo mais, conhecendo mais da palavra, porque Paulo aqui aos Efésios, ele escreve não a uma pessoa, né, individual, mas ele escreve à igreja, e também ele não escreve somente à igreja aos Efésios, ele escreve a todas as demais igrejas ali da Ásia Menor, pelo entorno da Ásia, da Ásia Menor. Então, o título eu vou colocar um título, né, para esse estudo como sendo Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Paulo estava escrevendo aqueles crentes que já tinham um certo conhecimento de Cristo, já conhecia o Cristo, já tinha uma certa intimidade, e ele queria reforçar este conhecimento deste povo. Então é para você que já tem um certo conhecimento. E você que ainda também não tem um certo conhecimento, adquira, né, conhecimento, para que o inimigo não venha te enganar, te engodar, nem falsos profetas, nem isso, nem aquilo. Porque o objetivo do meu canal é trazer para você o esclarecimento da palavra genuína, sem rodeio, sem trazer isso, sem aquilo, sem achismo, está dentro da palavra. E tudo que eu for mencionando, eu já vou dando citações bíblicas para você ir lá e ver que o que está sendo dito não é só de mim, mas é que está dentro da palavra de Deus. Né? Vou ensinar para você teologia, eu vou tentar estudar junto com você a palavra de Deus para nós nos enriquecermos junto dentro dela. Amém? E antes da gente começar no capítulo 1, eu quero que você deixe o seu like, tá? Para o YouTube entender que você participou, que você está gostando e a gente trazer mais coisas assim. E também que você se inscreva. Se você que não é inscrito, se inscreva. Aí embaixo tem assim, inscrever-se. Clica lá, inscrever, já passa a ser um inscrito. Para a glória do Senhor Jesus, tá certo? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, que é Efésios. Pegue sua Bíblia, né? Pegue lápis, caneta, um caderno para anotar alguma coisa. Você que gosta, que ama ler a palavra de Deus, você que quer que alguém também aí, que você conhece, que tenha mais um conhecimento da palavra, que se encha mais, se esclareça mais, adquira mais sabedoria, porque a gente só adquire sabedoria e idoneidade
lendo a palavra, tendo mais conhecimento da palavra, né? E nós não vamos fazer uma pregação, nós vamos fazer um estudo, seguindo uma sequência, que é o livro de Efésios, né? Nós estamos estudando nessa temporada as epístolas de Paulo. Então, uma delas, né, que foi sorteado, é Efésios. Amém? Então, acompanha comigo, vamos nessa, tá bom? Que Deus vai te dar grandes vitórias. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aí. Eu coloquei aqui, para nosso estudo, eu fiz aqui algumas anotações, tá? Para a gente poder seguir e não ficar esquecendo, na verdade não esquecer, né? Da sequência de pensamento aqui. Eu coloquei aqui, dividi esse capítulo 1 de Efésios em 3 partes. A primeira parte fica como o prefácio, a saudação, que Paulo sempre faz isso, né? Em algumas epístolas, ele está sempre fazendo essa saudação, a paz esteja com todos, eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, né, enviado por Deus, ele fala sempre, enfatiza isso, né? Nós vamos entender um pouquinho por quê. E tá do capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2, tá? E do primeiro capítulo, porque nós vamos estudar hoje só o primeiro capítulo de Efésios, tá? E a segundo ponto está entre os versículos 3 ao 14, que é onde ele enfatiza bem que Deus nos abençoou em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Essa parte fala do plano de redenção de Deus para nós. E a terceira parte está no verso 15 ao 23, onde Paulo agradece a Deus e faz a sua oração final, né? Que sempre nas epístolas, algumas ele pede oração, outras ele faz oração para aquele povo, tá certo? Então vamos lá. No primeiro, vou baixar sempre assim a minha cabeça, porque eu estou lendo aqui a Bíblia, então, tá certo? E ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele diz apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele enfatiza sempre isso? Porque os apóstolos, todos eles, com exceção de Paulo, andaram com Jesus, né? Aprenderam com Jesus, Jesus enviou-os a saírem, deixou todo um preparado para eles evangelizarem, para eles irem evangelizar com o evangelho, levar a palavra de Jesus, as boas novas, né? Porque a gente sabe que a partir do momento da morte de Jesus Cristo entrou na terra, na humanidade, uma nova aliança, né? Essa nova aliança anula a antiga aliança e prevalece. E esse é o período que chamamos de graça, a porta da graça, que é a nova aliança feita através do sacrifício de Jesus, né? E a partir dali começa a nova aliança, entra o trabalhar do evangelho, do reino de Deus, não só para judeus agora, mas para gregos e entre tantos gentios. Nós somos os gentios, né? Porque nós não somos gregos nem judeus. E judeu e todo mundo, não ficou só com um povo só, mas todos quantos creem no nome de Jesus serão salvos na pessoa de Jesus Cristo pela sua redenção, né? Então e Paulo sempre enfatiza isso, porque sempre em alguns momentos as pessoas disseram, como é que pode ser apóstolo se ele perseguia, né? Porque depois que Jesus ressuscitou, 70 anos depois, Paulo começou a perseguição de Paulo, né? Porque nunca deixou de ser o povo de Deus perseguido. Hoje é que nós estamos vivendo um respirar melhor, então aproveite para servir ao Senhor, como diz na palavra, enquanto é dia, né? Enquanto se pode, porque naquela época era uma perseguição acirrada. Hoje nós não temos perseguições, né? Hoje a gente fala da palavra de Deus abertamente, né? Nas redes sociais, na igreja, nas ruas, onde quer que vamos e que tenhamos oportunidade, a gente fala de Jesus. Mas naquela época eu não podia nem dizer que eu era cristão, não podia, né, dizer. Então, tanto é que Paulo foi preso por conta disso, certo? E Paulo estava numa prisão romana e ele escreveu essa carta aos Éfesos, né, aos Efésios, que moravam em Éfeso, como eu já falei no princípio. E sempre ele enfatizava para dizer que ele era escolhido de Deus, porque Jesus, você sabe toda a história, né, que no caminho de Damasco, e quando nós formos estudar dos apóstolos, nós vamos ver essa questão, tá certo?
Então ele enfatiza, e ele em 1 Coríntios 4,17, 2 Coríntios 1:1, Colossenses 1:1, ele faz sempre essa saudação, né, ao povo. Quando ele envia a carta, ele faz essa saudação. E por isso que hoje nós temos a saudação paz do Senhor, né, por conta desse ato de Paulo que sempre traz essa paz que deve estar dentro de nós, amém? E nós vamos ver aqui que a primeira parte, né, do 1 ao 15, do 3 ao 15, porque do 1 ao 2 é saudação, e nos versículos do 3 ao 14, ele diz assim. Aliás, eu não vou ler, eu vou ler só o resumo que eu fiz aqui desses versículos aí, né? Que o apóstolo iniciou a carta expressando seu louvor a Deus e Pai. Você vê que todo ele está bendito e o Deus e Pai, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, no qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é um louvor a Deus, né? Ele está sempre iniciando louvando. Porquanto, antes da fundação do mundo, ele já havia estabelecido um plano de redenção para a humanidade, né? Desde a fundação. E este plano veio entrar em prática aqui com Jesus Cristo. Em sua soberana vontade, o Altíssimo escolheu formar para si um povo santo e irrepreensível. Está escrito no verso 4, que você depois pode ler. Constituído por aqueles que se tornariam seus filhos, né? Está no verso 5, ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, né? Constituído aqueles que se tornariam seus filhos. E de acordo com o projeto divino, quem ouve a pregação da verdade e crê é salvo, né? Então é simples assim. Os homens é que colocam a complexidade deles aí, mas é simples, se você, né, se doar. E Paulo queria que esse povo se doasse de espírito, alma e corpo, né? Não só de espírito, não só de alma, não só de corpo, mas os três juntos, espírito, alma e corpo. E nós temos que estar esses três em sintonia com o Pai. Amém, amados? E do 13 ao 23, ele passa a desfrutar de muitas bênçãos espirituais. Ele quem? Aquele que crê, né, confessa e que é salvo crente, né? Ele passa a desfrutar de muitas bênçãos espirituais depois disso. E o direito de permanecer a família de Deus, o perdão de pecados e a dádiva do Espírito Santo, tá nos versículos 5, 7 e 13. E o Espírito Santo aqui, meus amados, é algo tão importante que ele aqui é quando ele diz assim, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca ou a evidência de prosperidade de Deus. Deus nos marca como seus, né? Está escrito em 2 Coríntios 1:22. Somos filhos adotados por Deus. A nossa redenção é real. Para o Espírito Santo está presente em nossa vida. Está escrito também em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E o Espírito Santo e o seu lugar na redenção do crente, lá ainda no verso 13, né? É um dos pontos principais desta carta. O Espírito Santo faz o crente se aproximar de Deus. E é a primeira porção da herança do crente, versículo 14. A primeira porção. Nós vamos receber uma herança no céu. Mas essa herança, ela se antecipa aqui na terra, que é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, sabe que você tem uma porção antecipada da herança que você vai receber na glória. Olha só que coisa maravilhosa. E só consegue entender quem tem realmente o Espírito Santo. Se você não tem, busque. Porque é o tesouro inestimável, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá certo? E é dito também aqui, né? Numa pesquisa que eu fiz essas pesquisas que eu faço é tudo dentro da Bíblia, viu? Não tem nada fora, nem em livro, é dentro da Bíblia de estudo. Faço a pesquisa para trazer aqui, para a gente compreender, né? Que ele fala do Espírito Santo como uma das, o seu lugar na redenção do crente. Fala também que o Espírito Santo é a primeira porção da herança do crente, está no verso 14. Ele diz que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de redenção, está no verso 17. O Espírito Santo edifica o crente como templo santo. Ele nos edifica, porque nós somos morada,
né, dele, morada de Deus. Deus agora habita em nós. Quem é a igreja? A igreja é nós, né? Lá naquela casa lá feita de tijolo, de cimento e tal, é uma casa feita de tijolo para o ajuntamento dos filhos de Deus. Mas nós somos a igreja de Deus, tá? Então, por isso nós somos a igreja de Deus, somos a morada e o templo. Porque Deus mora em nós, né? E em nós ele é glorificado. E o Espírito Santo revela o mistério de Cristo. E ele também fortalece, né, o crente com poder no homem interior. E ele também se entristece quando o pecado na vida do crente. Quando há pecado na nossa vida, o Espírito Santo se entristece. E o Espírito Santo é entristecido, obviamente nós não vamos ter alegria no Espírito. E o Espírito Santo quer repetidamente encher e capacitar o crente. E o Espírito Santo ajuda na oração e na guerra espiritual, né? Isso aí nós vamos ir lá no capítulo 6, né, de Efésios também, isso, né? Quando ele diz que na oração, ele ajuda na oração e na guerra espiritual, porque nós temos essa guerra constante. Nós não deixamos de ter essa guerra, nós estamos em constante guerra, por isso que nós temos que estar constante revestimento. Para termos esse revestimento, precisamos ter conhecimento da palavra, a leitura, porque ela é poder de Deus, e na oração também, tá certo, queridos? E do versículo 16 ao 20, né, Paulo, ele faz oração, né, ele diz assim, nas minhas orações. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito Santo opere neles em maior escala. A razão dessa melodia maior do Espírito Santo, dessa medida, maior do Espírito Santo, é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação, presente e futuro. Está nos versículos 17 e 18. E experimentam em poder mais abundante, versículo 19 e versículo 20. Né? E nós temos... E Paulo deixa bem claro isso para os crentes, para que os crentes possam buscar esse Espírito Santo, viver com esse Espírito Santo, porque é uma porção, né? É uma porção antecipada da nossa herança lá em cima. Porque nós temos uma herança, tá? E essa herança é maravilhosa. E aqui do 15 ao 23, Paulo, ele faz uma intercessão pelos Efésios, né? Ele diz que ele havia pregado o evangelho em Éfeso durante 3 anos e agora, estando preso, recebeu notícias da fé e do amor fraternal que havia entre os irmãos naquela cidade. O apóstolo declarou que orava continuamente com gratidão a Deus por eles e, além disso, intercedia para que tivesse sabedoria e iluminação para compreender as riquezas divinas. Ele orou também para que os Efésios conhecessem o poder que se manifestou em Cristo, o qual ressuscitou dos mortos, é Senhor da igreja e está acima de todo domínio terreno e espiritual. Está nos versos 21 e 22. Pode-se dizer que essa oração do apóstolo é atemporal, visto que deve ser feita em qualquer época por todo aquele que deseja experimentar a excelência do poder de Deus. Então, Efésios foi escrito aos Efésios, mas não só a eles, mas toda a igreja. Não só, ele diz atemporal, ou seja, a tempo e fora de tempo, né? Para aquela época e também para fora daquela época, para aquele presente momento e também para o futuro que é hoje, tá certo? E nós temos essa bênção de estar aqui, né, sabendo que Paulo deixou essa grande riqueza aqui nos ensinando, nos mostrando, né, que nós temos. E o que ficou mais assim, que eu gostei mais, é ele dizer que o Espírito Santo é uma porção antecipada da nossa herança. É muito maravilhoso isso, muito maravilhoso. Então, nós encerramos por aqui o estudo do capítulo 1. No próximo vídeo, nós vamos continuar o estudo de Efésios no capítulo 2. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa seu like. Também, se não gostou, também deixa seu like também da mesma forma. E eu vou orar por vocês, tá? Vou pedir ao Senhor que ilumine, que guie e que
enriqueça cada dia mais através do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos ser fortificados, enriquecidos, estar firmes e fortes nas batalhas. E aqui Paulo ele vai nos instruir. Instruiu lá o povo de Éfeso, mas vai instruir também aqueles que hoje lê essa epístola. O Espírito Santo vai instruir com detalhes de riquezas, né, para que a gente possa ser crente realmente autênticos, né, nos dias de hoje. Não ser só um crente, ter só um enfeite de crente, mas que possamos realmente ser crentes lá no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, em toda a nossa vida e toda a nossa maneira de viver. Amém? Eu espero que você tenha recebido um pouco de instrução, o que você já sabia, acrescentado mais um pouquinho. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Senhor Jesus, abençoa este povo que está me ouvindo neste momento, Pai. Que o Senhor entre com providência na vida dele, de cura, de transformação, de libertação. Meu Deus, Tu conheces toda a nossa vida. Tu sabes de tudo. O Espírito Santo vem se revelar, vem se fazer presente na vida desta pessoa, abençoando e guardando em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.